Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Estamos entrando ao vivo para a nossa segunda live da nossa conferência do Instituto Liberal, abordando o tema das perspectivas e desafios da América Latina. Nós estamos esperando apenas a nossa convidada, a professora Marise Chons, entrar para nós podermos começar a nossa segunda conversa dessa série de 4 que nós estamos fazendo, abordando esses dilemas, esses desafios e perspectivas da agenda liberal no cenário latino-americano. A professora Marise está perguntando, está falando comigo aqui, já retorno. No Instagram do IL. Como vocês sabem, nós tivemos no ano passado a nossa primeira conferência, que foi realizada na sede da ABI, no centro da cidade do Rio de Janeiro. E esse ano, não podendo realizar esse encontro presencialmente, nós estamos fazendo a nossa conferência através da nossa página do Instagram. Essas 4 lives serão gravadas e depois disponibilizadas também nas demais redes sociais do Instituto Liberal. Nossa convidada de hoje é a professora Marise Chons. Ela ainda não conseguiu entrar aqui, mas eu já apresento para vocês um currículo vastíssimo. Ela é professora do curso de Relações Internacionais e Direito do IBMEC de Minas Gerais. Já está solicitando participação. Vamos vê-la entrar. Oi, Lucas, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estava aqui, tudo ótimo. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite, eu que agradeço pela pelo disponibilidade. convite. Eu estava apresentando o seu currículo para o público que está nos acompanhando e para quem for acompanhar a gravação desse encontro nas demais redes sociais do Instituto. A gente está conversando com a professora do curso de Relações Internacionais e Direito do IBMEC de Minas Gerais, ministra as disciplinas de Teoria das Relações Internacionais, História Geral das Relações Internacionais e Filosofia do Direito. Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Metodologia de Pesquisa, é responsável pela tutoria do Grupo de Debates do IBMEC de Minas. Faz parte do Observatório das Eleições dos Estados Unidos no IBMEC Minas, onde coordena pesquisas sobre lobby e grupos de interesse. Doutoranda em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Antropologia Social, bacharel em Ciências Sociais pela mesma instituição, desenvolve pesquisa sobre políticas públicas de prevenção a desastres ambientais no Brasil e no contexto internacional, e é integrante do grupo Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade. Não é nada pouca coisa. Eu confesso que eu estou até um pouco nervoso em receber alguém que considero uma das maiores cabeças do Brasil. Para mim é uma honra, um prazer. E convidei a professora Marise porque ela tem comentado bastante nas participações que faz nas redes sociais, nos vídeos, nas lives que os nossos amigos do Movimento Liberal têm feito sobre a situação dos Estados Unidos, as eleições americanas. E não é segredo para ninguém que, sendo os Estados Unidos a nação importante que são, e tem impacto no planeta inteiro, não seria diferente nos seus países vizinhos, o nosso continente americano. Então, a gente queria convidar a professora Marise para nos ajudar a traçar essa relação entre a situação norte-americana e a situação sul-americana, a situação latino-americana. E como a gente tem no Instagram, infelizmente, o tempo é contado, eu já convido a professora a fazer a sua apresentação, já emendando com a primeira questão. Né? Em primeiro lugar, eu queria que a professora, saudando o nosso público, e espero que esteja sendo bem recebida por mim, que esteja cumprindo bem o papel de anfitrião, eu gostaria que a professora já fizesse uma avaliação geral do que aconteceu nos Estados Unidos em 2020, do ponto de vista interno. O que é que significa a eleição americana, o resultado da eleição que nós tivemos agora, para os próprios Estados Unidos? Então, tu me apresentou melhor do que eu me apresentaria. Eu geralmente
nem falo tudo isso, só dando uma informação que eu não atualizei no meu Lattes, mas eu acabei saindo do grupo de tecnologia e meio ambiente na URGS. Enfim, por conta exatamente de interesses de pesquisa, minha tese hoje ela está muito mais voltada à formação de agenda e, inclusive, há uma teoria mais individualista metodológica e tudo mais. Então, acabou que a tese virou muito menos a questão ambiental para o meu gosto e muito mais formação de agenda e que tem esse recorte simplesmente porque tem essa questão empírica e tudo mais. Enfim, mas indo direto para a tua pergunta sobre o que significa essas eleições, enfim, eu acredito que eu acho que significa. Eu acho que o que mais me impressionou não sei se vocês conhecem aquela história, até tem no meu perfil, It's the economy, stupid, né? Que é uma frase proferida pelo assessor do Bill Clinton na época das eleições americanas, em que essa frase ela dá a entender o seguinte: existe algo que faz com que um governo ou permaneça no poder nos Estados Unidos ou ainda a oposição consiga ganhar força durante uma eleição, que é a economia. E isso se tornou um mantra, talvez super valorizado durante todos esses anos em relação ao como a gente vê as eleições americanas e como a gente tem a expectativa das eleições americanas. E eu era uma das que tinha uma ideia que, bom, it's the economist, pelo menos até aqui. E, querendo ou não, a gente teve uma surpresa. Provavelmente por conta de uma questão especial, que é o Covid, né? Eu acho que por conta de um cenário realmente que ninguém esperava, que é o coronavírus. Mas, querendo ou não, o Trump não só teve bons resultados econômicos, como também o Trump ele teve bons resultados econômicos um pouco antes das eleições, o que eu até achei que poderia mudar alguma coisa. Mesmo assim, não foi a economia dessa vez. Né? Eu acredito que o coronavírus, principalmente, eu não sei até que ponto as questões de luta cultural elas estão presentes nessas eleições, mas eu acho que o coronavírus ele foi mais intenso para a não reeleição do Trump. Mas apesar inclusive de pesquisas que surgiram durante as eleições que colocavam mesmo eleitores que não eram do Trump, considerando que Trump era mais qualificado para cuidar da economia dos Estados Unidos, né, para gerir a economia dos Estados Unidos, mesmo assim Trump não ganha. Então, acho que essas eleições ela vai ser importante para talvez assim, as questões que a gente sempre, as variáveis que a gente sempre considerou para os Estados Unidos, como o que iria, no caso, nos revelar alguma decisão antes, né? Os analistas eles ficam tentando prever o que vai acontecer. Eu acho que agora a gente vai ter que mudar um pouco as nossas variáveis ou ainda, não sei, né? Vai ter que esperar um tempo, mas eu acho que ela é bem paradigmática nesse sentido. E também lembrando que, bom, no IBMEC a gente tem um grupo de observatórios das eleições americanas em que cada um dos professores tem seus pesquisadores e esses professores, eles têm, no caso, seus temas. E o meu tema, no caso, foi lobismo e grupos de interesse. Né? Lembrando aqui que lobismo nos Estados Unidos ele é permitido, o lobismo eles têm uma relação com o lobismo muito melhor que a gente. E a nossa expectativa, o nosso trabalho, no caso, no grupo de pesquisa, com os alunos, o Nicolas e o João, foi exatamente tentar monitorar esses fluxos de grupos de interesse, esses fluxos não só dos grupos de interesse nacional, como também os grupos de interesse internacional. E a nossa conclusão após esses meses de pesquisa foi, apesar da premissa de que os Estados Unidos é um país que influencia o mundo inteiro, existe o lado reverso disso também, que é o mundo inteiro influencia nas eleições americanas. Então, existe toda uma
necessidade, de certa forma, até preventiva de como fazer com que as eleições americanas sejam isentas, apesar de estar conectada, enfim, com os interesses do mundo inteiro, né? As eleições americanas sejam acreditadas, apesar dos interesses do mundo inteiro estarem envolvidos a esse evento. Acho que até esse dilema, essa polêmica foi maior na eleição passada com Trump, com a questão da interferência da Rússia, não interferência da Rússia, mas ainda nessas eleições retomamos também até uma forma de analisar como China, como Rússia, como esses outros atores estavam, de certa forma, entendendo o cenário e, de certa forma, também influenciando esse cenário das eleições. A outra questão é que o mercado financeiro, e isso é importante ser considerado, que boa parte do mercado financeiro, e isso até eu posso mostrar alguns dados aqui, no caso, deu maior apoio a Biden do que a Trump. Então, apesar dos resultados econômicos, apesar das promessas de Biden por uma reforma fiscal que é de taxação dos mais ricos, apesar do mantra de que, bom, os republicanos eles são mais eficientes na economia, apesar dos bons resultados de Trump, etc., etc., o mercado financeiro, Wall Street, e boa parte do mercado, enfim, da elite econômica apoia o Biden. Tanto que se a gente fez um mapeamento dos grupos que financiaram as eleições, né, que financiaram esses candidatos, e é evidente, depois eu mostro aqui a imagem, o quanto, ou eu posso deixar no meu Instagram, o quanto os grupos de interesse de todas as ordens, e não só grupos de interesse de natureza econômica, foram, enfim, apoiaram mais Biden do que Trump. Então, eu acho que teve algumas surpresas, assim. Eu não gosto muito de acompanhar, não é que eu não gosto muito de acompanhar, eu não gosto de fazer análise a partir das pesquisas nos últimos tempos, porque eu acho que a internet coloca as coisas um pouco mais inconstante, existe toda essa questão mais subjetiva da luta cultural, mais subjetiva, então, dos constrangimentos que se envolvem num processo de polarização política e ideologização, em que, enfim, acho que as informações não ficam tão às claras. Então, acaba que o que fez eu imaginar que Biden talvez ganharia mesmo, não foi nem exatamente as pesquisas, mas foi exatamente esses fluxos dos grupos de interesse. Não que é uma relação de causa e efeito, mas é importante a gente considerar isso. O Biden, ele não é anti-status quo, o Biden... E eu acho que, assim, até eu quero trazer aqui, durante a nossa conversa, um pouco de história da política externa americana, um pouco de história da relação do Brasil com os Estados Unidos, porque até muito mais sobre o que eu tenho mais a dizer é esclarecer sobre as origens das coisas do que exatamente fazer grandes previsões. Mas, concretamente, respondendo essa tua pergunta, eu acho que essa eleição é paradigmática, principalmente por não corresponder ao mantra sobre os resultados econômicos. Então você prefere não especular por que esses setores todos decidiram... Sou palmeiana. Né? A gente não pode prever o futuro senão por acidente. Então, assim, claro, a gente sempre dá pitaco, né? Mas eu sou mais, vamos dizer, eu confiaria mais nas minhas análises sobre as origens dos fenômenos do que exatamente sobre o que vai acontecer. Mas, enfim, a gente vai conversar sobre isso também. Algumas coisas a gente pode, pelo menos, imaginar com base nos dados. Por exemplo, a diferença de agendas. Você mesmo acabou de comentar que a agenda econômica do Biden tem algumas distinções em relação à agenda do Trump. E eu queria, para fechar esse tópico, que na verdade não é o nosso foco, o tópico da realidade interna, né? Nosso foco é relações internacionais, mas para fechar esse tópico da realidade interna, como é que você vê pessoalmente essas diferenças de agenda econômica entre os dois? Então, no caso aqui, tentando... né, eu detesto essas... Assim, não é que eu detesto as lives, mas é que eu tenho um grande problema, né? Elas têm muitos estímulos. Vamos desligar. Muita coisa, e aí eu fico... eu já me falaram que eu tinha que colocar um papel, assim, para eu não ver nada. Mas, enfim, voltando à pergunta, tentando ter foco aqui, e até olho um pouco para baixo por causa disso, para eu não olhar para a tela. Olha para mim, eu sei que eu sou feio, mas olha para mim. Mas é que vem as notificações, não dá. Mas, enfim,
Eu olho para baixo exatamente por isso. Mas voltando aqui, não é feio nada. Vamos lá. Voltando aqui a pergunta sobre as diferenças de agenda econômica. Bom, a gente tem nos Estados Unidos, a gente teve uma. A gente tem pelo menos eu acho que várias representações sobre os Estados Unidos, e eu tô aqui exatamente para questionar essas representações. A primeira representação, e para os dois lados, na verdade. A primeira representação é que, bom, os republicanos se preocupam mais com a economia, os democratas, no caso, se preocupam mais com uma agenda de assistência, uma agenda, até um aumento de gastos do Estado. O que a gente tem, no caso, especificamente na história, nos fatos reais, né? A gente tem, sim, Trump muito bem colocado nesse quesito de gerência econômica. Ele teve bons resultados na questão de emprego, né? Bons resultados, enfim, em questões econômicas, na valorização do dólar, etc. Mas, ao mesmo tempo, é um fato, é preciso colocar que o governo Trump, ele também expandiu os gastos públicos, né? Então, acho que as duas grandes seções da economia americana hoje tanto a reforma fiscal, em que o Trump se colocava como a favor da reforma que foi feita alguns anos atrás, se não me engano, 2018, acho que sim, que é uma reforma que diminuiu a tributação, principalmente do setor produtivo, que teve resultados exatamente na criação de emprego, que teve resultado, enfim, na produtividade dos Estados Unidos. Essa é uma das questões. A segunda questão é sobre o déficit público, que é como lidar com esse déficit público, como lidar com a dívida pública dos Estados Unidos. E nisso, acho que ambos, tanto Biden quanto Trump, eles tangenciavam essa questão ela é mais embaixo, ela é mais problemática. Por isso, então, a questão de déficit público, apesar de ser um problema dos Estados Unidos, de ser, enfim, um problema que está se intensificando, vai ser um problema que vai ser vai ter menos foco, independente de quem fosse eleito, ia ter menos foco nesse cenário. E o terceiro é a crise fiscal, e acho que eu diria um quarto, que daí já é um pouco de relações internacionais também, que é a questão sobre o papel dos Estados Unidos no comércio internacional com a China como uma grande competidora, né? Então, eu acho que são esses quatro elementos, ou esses quatro elementos, que são, ou melhor, três elementos: déficit público, reforma fiscal e a relação com a China, a relação multilateral. O que tende os Estados Unidos, assim, o que tende o bipartidarismo ali, né, dos Estados Unidos? Bom, os democratas tendem a uma abertura mais multilateral, eles tendem ao multilateralismo, enquanto o Trump ele retomou uma agenda isolacionista, claro, uma agenda, a gente vai falar disso em termos históricos, porque é bem mais complexo do que isso, uma agenda mais isolacionista, uma agenda mais protecionista, e isso foi desde o seu mantra Great America Again, né? Isso teve seus resultados, mas tem as suas críticas, tanto do ponto de vista de segurança nacional, do ponto de vista de segurança, quanto do ponto de vista também econômico, diante a um cenário um pouco incerto, que é, bom, o que vai se dar da China e o que vai ser da ordem mundial a partir da China como essa competidora dos Estados Unidos. A segunda coisa, eu acho que é mais fácil a gente conseguir detectar, porque está nos seus planos de governo, mas lembrando também que, metodologicamente, o que políticos falam não é o que políticos fazem. Então, assim, por mais que o Biden tenha proposto, sim, uma ampliação fiscal, porque obviamente ele tem uma proposta, ele tem propostas que são de aumento de gasto público, ao mesmo tempo, enfim, tem toda uma questão também ideológica em pautar a agenda desta maneira, de aumento dos gastos, aumento da arrecadação dos mais ricos e tudo mais. Sempre é bom, acho que até o meu amigo Ricardo, economista Ricardo Schweister, está aqui. Sempre vou lembrar que, bom, que ricos ele vai tributar. Provavelmente não deve ser os donos do Facebook, do Instagram, nem esses muito ricos. Vai ser talvez os menos ricos. E também que ricos ele vai tributar. E também não só para ver como é que vai se comportar essa agenda também na dinâmica dos três poderes, né? Porque, lembrando, essa proposta de reforma fiscal, ela não está
ganha simplesmente porque o presidente propõe. No caso Trump, ele queria conservar a reforma tributária que já tinha sido feita anteriormente, com redução de imposto e tudo mais. Eu acho que essa é a grande diferença entre os dois. E também a outra grande diferença é sobre como lidar com a China. Né? A princípio, o Trump acentuando, né, a rivalidade, se imaginava que ele acentuaria essa rivalidade, enquanto os democratas vão procurar uma dinâmica mais multilateral e principalmente nessas instituições internacionais como, sei lá, a OMC. É o que se imagina. Mas, lembrando que, bom, se a gente acha que republicanos são melhores na economia do que os democratas, a gente precisa lembrar também de certas referências históricas que, bom, o governo Clinton foi muito melhor em relação à austeridade fiscal, em relação às questões econômicas, do que, por exemplo, o governo Bush, do que, por exemplo, outros governos republicanos de aumento de gasto público. Isso tem a ver com questão, principalmente envolvendo os gastos americanos em questões multilaterais, enfim, em questões de segurança e em demais coisas. Os Estados Unidos, ele, independente se é republicano ou se é democrata, ele tem se ampliado como Estado. E isso é importante pontuar. A outra questão é também dizer que, bom, Biden e Trump, eles pensavam diferente em relação à China, mas na dinâmica das eleições, muitas vezes Biden acusou Trump de ser fraco com a China, de ser fraco com os inimigos. Então, assim, às vezes se imagina que por conta de um discurso eleitoral envolvendo uma dicotomia, um antagonismo entre Trump e Biden, mesmo assim, o que se espera, na verdade, de quem acompanha a política internacional é até uma posição mais agressiva dos democratas no âmbito internacional do que no caso da posição de Trump. Se tem, então, aí mais uma possibilidade de intervenção, não só militar, intervenção não só bélica, né, mas também intervenções do ponto de vista econômico, ou ainda, se a gente quiser chamar, não intervenções do ponto de vista econômico, mas, de fato, uma cooperação econômica mais aberta com o mundo, e eu acho que essa é a proposta dos democratas. Então, assim, é um pouco estranho que tem aí existem várias formas, várias narrativas que não são muito coerentes acontecendo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que tem uma crítica de intervenção, de imperialismo americano, etc., tem um apoio a uma agenda mais intervencionista, isso é fato, democratas são mais intervencionistas, tem o apoio de uma agenda que vai, enfim, ampliar possivelmente a cooperação internacional, sendo essa cooperação muito criticada por alguns espectros políticos da sociedade, né, que no caso nós liberais a gente acredita na cooperação e etc, mas outras pessoas, né, outros espectros acreditam que essa cooperação ela apesar de ser uma cooperação, ela é violenta, ela interfere nas políticas internas, nas soberanias dos países, mas então é isso. Eu acho que os democratas, a princípio, vão estar mais abertos ao mundo, mas não de uma maneira exatamente paz e amor, mas como, enfim, a gente conhece, no caso, as posições reais, apesar da narrativa das posições reais de governos democratas, por exemplo. O governo Obama foi o governo que mais matou, mais teve morte em período de... Né, teve muitas perdas em relação a períodos de guerra, apesar de todo o discurso pacifista. Então, assim, se tinha alguém pacifista, era melhor ter apoiado o Trump do que ter apoiado o Biden nesse sentido, porque o Biden, o Trump, no caso, ele tinha uma agenda não intervencionista, mas uma agenda também não intervencionista pontual, né? Não intervenção em algumas coisas, mas intervenção em outras. E, na verdade, esse debate não é um debate contemporâneo, não é um debate atual. Ele é um debate muito antigo da história dos Estados Unidos e da definição, enfim, qual é o papel dos Estados Unidos no mundo. Só que, claro, ele é recuperado de uma maneira completamente diferente e vinculada com as questões contemporâneas e, de certa forma, muito mais borrado. Enquanto a gente tem, na década de 30, por exemplo,
um posicionamento, ou melhor, na década de 20, logo após a Primeira Guerra Mundial, um posicionamento da alt-right, que é o Partido Republicano, contra, enfim, não é exatamente contra a relação dos Estados Unidos com o mundo em termos comerciais, mas independência dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo, e uma ideia mais unilateral de relações e o isolacionismo. E a gente tem, então, Trump no primeiro mandato tentando recuperar essa agenda em termos narrativos, só que, lógico, os Estados Unidos da década de 20 não é os Estados Unidos do século 21. A posição dos Estados Unidos como potência diplomática não é a mesma, então é lógico que Trump ele se enrolou, de certa forma, nessa política isolacionista, em que em alguns momentos ele de fato se isenta, em outros momentos ele tem que intervir, até por questões internas do próprio partido. Então é preciso recuperar um pouco dessa história. E, ao mesmo tempo, a gente reconhecer que, apesar de qualquer discurso bonitinho, político, enfim, republicanos são de direita e são pró-guerra, e democratas são de esquerda e são pró-paz, o que a gente tem no mundo real é os democratas eles vão ter uma atuação mais intervencionista no mundo. Isso eu ia perguntar, essa distinção entre os partidos, historicamente falando, já que você está fazendo uma reconstrução histórica, até que ponto isso tem peso na definição do que vai acontecer, do que vai ser colocado em prática pela política externa dos Estados Unidos? Então, existem momentos e momentos da história dos Estados Unidos. A política externa americana ela pode ser dividida em 3 momentos. Um momento que é um momento em que os Estados Unidos é a maior potência industrial do mundo, mas decide, enfim, tem uma disputa interna, de política interna, sobre qual é o papel dos Estados Unidos no mundo. Então, a gente tem aqui, de maneira mais clara, e não sei se é porque o tempo histórico passou, e eu estou vendo do presente para o passado, ou se de fato a gente tinha uma disputa mais clara nesse sentido. Mas o que nós temos é Partido Republicano com uma agenda, como eu disse, não exatamente de não conexão dos Estados Unidos com o mundo, não é uma agenda protecionista, mas sim uma agenda isolacionista dos problemas europeus. Tá? Então, a gente tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha acabado de... E também uma crítica interna dos Estados Unidos sobre o sistema diplomático europeu na época que era considerado, no começo do século XX, como antigo, como agressivo, enfim, etc. E, no caso, os republicanos nessa época têm uma posição que é chamada de isolacionista, no sentido de os Estados Unidos ele tem que ter independência nas suas decisões econômicas, nas suas decisões de segurança, ele tem que estar, de certa forma, até alheio aos problemas, principalmente europeus. Tá? Então, apesar de ter aí uma tentativa de afastamento dos problemas europeus, a gente tem, inclusive, relações que vão se desenvolvendo na América Latina dos Estados Unidos. Então, não é exatamente uma posição americana de fechar fronteiras, mas sim uma decisão americana de não estar envolvido com os problemas internacionais da época, que é o caso, principalmente, dos problemas envolvendo a Europa. No caso dos democratas, eles tinham uma outra visão e uma visão mais, vamos dizer, emergente na época e que tinha ganhos eleitorais e que ganhou eleitoralmente, tá? Que foi exatamente esse papel dos Estados Unidos como um estabilizador das relações internacionais e aí que tá. Qual é o motivo? Para alguns historiadores, esse motivo é um motivo meio messiânico americano, mas eu não acho que seja só isso. Existia uma ideia, uma convicção de que, para a economia dos Estados Unidos, era melhor manter a estabilidade mundial. Então, os democratas, eles entendiam as coisas dessa forma. Então, se era preciso os Estados Unidos intervir para evitar uma guerra, isso era, enfim, os democratas tentavam negociar em termos de agenda política. Então, essa era a disputa eleitoral da época. Isolar ou não? Ter relações com a Europa, no caso de tentar solucionar os problemas europeus que eram eminentes e que, enfim, existia todo um risco e uma preocupação de uma Segunda Guerra Mundial, porque isso ia ser problemático para a economia americana. Então, se tinha essa disputa, e essas disputas tanto por interesses externos quanto interesses internos. No caso dos Estados Unidos, o interessante dessa história é que, por mais que a diplomacia americana tenha dominado o século XX e os Estados Unidos seja a grande potência do século XX, enquanto a gente pode dizer que a Inglaterra foi do século XIX, França do século XVIII, é evidente que os Estados Unidos é a grande potência
do século XX, e também os Estados Unidos propõem uma nova forma de diplomacia, que é os 14 pontos de Wilson, Woodrow Wilson, lá, que inspirou a Liga das Nações. Apesar disso, por conta de questões internas, os Estados Unidos ele não compõe a Liga das Nações no primeiro momento. Então a gente tem esse primeiro momento de disputa. Bom, qual é o papel dos Estados Unidos no mundo? O segundo momento já é um momento de consolidação, de certa conformação entre republicanos e democratas, que é durante a Guerra Fria. Não é estável essa participação dos Estados Unidos em relação à Guerra Fria, em como os Estados Unidos atuou na Guerra Fria, não é estável, não é a mesma coisa durante esses anos todos, mas, de certa forma, a old right do Partido Republicano, ela perde força para uma new right que tem, então, uma certa conformação com os democratas em relação ao papel dos Estados Unidos no mundo, ou em relação a um papel mais intervencionista nas questões mundiais. E isso tem muito a ver com uma certa euforia diante a Segunda Guerra Mundial, uma certa euforia diante a vitória da Segunda Guerra Mundial, e, por conseguinte, as questões de bipolaridade, né, as questões bipolares do resto do século. E aí, nos anos 90, a gente tem a terceira fase, que é uma fase de certa discussão se vai ser o fim da história, se vai ser uma fase de paz permanente, ou se, de certa forma, os Estados Unidos ele também se torna essa grande potência que estabelece uma ordem mundial, e que, então, ele vai intervir pontualmente, né, nos problemas, nos conflitos internacionais. E aí, inclusive, eu me lembro muito disso, porque isso vivia a minha infância, né, em que tinha aqui no Brasil uma certa... a elite intelectual, ela era bem abrangente nesse sentido de crítica aos Estados Unidos, não, enfim, isso é um papo mais específico, mas enfim, essa ideia de ordem mundial americana tem várias posições em relação a isso. Por exemplo, a gente tem, até estou aqui com o livro da Margaret Thatcher, a gente tem a Margaret Thatcher dizendo da importância, isso já em 2000 e alguma coisa, da importância, a arte de governar, da importância dos Estados Unidos em ser a polícia do mundo, tá? E já tem outras vertentes, outros aspectos ideológicos que entendem que essa política de polícia do mundo é uma política imperialista e tudo mais. Enfim, não podemos discutir isso depois. Essa fase, ela tem uma grande transformação, que é o 11 de setembro. Tá? O 11 de setembro, no caso, até vou dar uma disciplina de política internacional agora no IBMEC, que vai exatamente do pós-Segunda Guerra até o 11 de setembro, em que muitas coisas mudaram diante exatamente essa pauta. E, enfim, é difícil analisar fatos históricos contemporâneos, mas são exatamente essas três fases: uma fase de controvérsia, uma fase de um certo consenso e uma fase também de um certo consenso sobre os Estados Unidos como enfim, polícia do mundo, os Estados Unidos como importante para manter ou diminuir a atuação do Estado Islâmico, para manter essa questão da ordem pós-consenso, pós-Primeira Guerra Mundial, tendo em vista que tem aí, primeiro, uma expectativa de paz perpétua, depois se cai na real, principalmente com o 11 de setembro, de que, bom, talvez as coisas não fiquem assim, talvez as coisas não permaneçam dessa maneira. De certa forma, o Trump ele foi extremamente interessante para esse fluxo histórico, porque, como eu disse, ele traz uma agenda isolacionista. Ele traz uma agenda que, bom, os Estados Unidos têm que se preocupar com os seus problemas. Os Estados Unidos têm que ser great again. Os Estados Unidos têm que olhar para si novamente. E aí, o que eu imaginei até, de certa forma, que iria permanecer por mais um ciclo político, na verdade, isso não aconteceu. E talvez a gente tenha uma retomada, enfim, desses Estados Unidos mais atuante em questões bilaterais, em questões multilaterais, não só em termos econômicos, mas também em termos políticos mesmo, em, por exemplo, instituições internacionais, etc. Enquanto os Estados Unidos estavam mais arredio antes. Bom, ao se perguntar, na época em que nós ainda estávamos nas eleições, qual seria a diferença entre o governo Biden e o governo Trump, havia uma diferença importante entre os dois, apesar de Biden ser um político experimentado, uma longa trajetória, e ter sido vice-presidente do Barack Obama, o governo Trump era um fato. O Trump está terminando o seu governo, já é uma realidade histórica,
o governo Biden era, na eleição, uma projeção, uma expectativa. A pergunta a respeito de Trump seria o que poderia continuar acontecendo, ou continuar representando o governo Trump para o planeta, ou em específico para a América Latina, o que é um desdobramento de se perguntar o que representou, o que significou. Então, essa é a pergunta que eu faço a você. O que representou, o que significou o governo Trump, que está acabando, para a América Latina, em especial para o Brasil, e o que nós ganhamos, efetivamente, se é que ganhamos alguma coisa, com a linha de política externa que o governo Bolsonaro adotou em relação a Trump, em relação aos Estados Unidos. Então, como eu falei, o governo Trump ele retoma uma agenda histórica, mas essa agenda histórica não está mais no século XX. Essa agenda histórica estamos tentando implementá-la no século XXI, que é, bom, os Estados Unidos cuidam da sua própria vida. Mas os Estados Unidos, ele é extremamente importante, querendo ou não, para uma certa estabilidade do mundo, né? Então, a gente teve momentos em que Trump foi extremamente criticado por exemplo, se isentar em relação até ele ser responsável pela ampliação do Estado Islâmico, ao mesmo tempo que a gente tem assim um paradoxo entre uma ação mais ativa em relação a essas questões internacionais e ao mesmo tempo uma mesma crítica dos mesmos setores quanto à passividade de Trump, não exatamente a passividade, mas esse isolacionismo trumpista. Então, o que representou uma tentativa de uma retomada de uma agenda antiga, que no caso, obviamente, ela não consegue ser implementada e ela foi implementada parcialmente, de maneira pontual, assim. Ou seja, a gente tem exatamente um intervencionismo pontual, um intervencionismo que vai acontecer pontualmente, dependendo, obviamente, dos interesses, tendo os interesses dos Estados Unidos como prioridade, e também sem exatamente aquela contemplação daquela ideia messiânica, daquela ideia, enfim, americana de nós estamos aqui regulando a ordem mundial, exatamente. Então, né, não tem exatamente isso. Mas o governo Trump ele foi importante também em termos de, por exemplo, reconhecer imediatamente de pontuar talvez um novo ciclo de competição com a China. Eu acho que foi importante, e não só em termos econômicos, em termos políticos também. A gente tem o posicionamento do Trump em relação a Hong Kong, que foi um dos primeiros líderes a falar sobre como a China, no caso, estava intervindo em Hong Kong, etc. E nós temos também uma possibilidade a gente tinha uma possibilidade, eu até cheguei a escrever sobre isso, que a política externa trumpista continuasse mais ou menos nessa mesma agenda. Uma narrativa isolacionista, mas que, enfim, tentava exatamente articular isso no mundo real, com muita dificuldade. No caso do Biden, sobre a América Latina, o Biden, ele quando foi vice-presidente do Barack Obama, ele foi responsável, inclusive, pelas relações de América Latina. Então, a gente tem na história da relação do Brasil e dos Estados Unidos um afastamento dos Estados Unidos até muito anterior. E isso parece que se perdeu. A gente tem péssima memória política, né? A gente tem, por exemplo, Lula com relações comerciais, mas o segundo governo Lula foi importante para o afastamento dos Estados Unidos do Brasil, por conta exatamente das posições do governo Lula em relação ao Iraque, tá? Em relação ao programa nuclear do Iraque. Isso deixou os Estados Unidos bastante desconfiado na época. E, enfim, e também a relação do Brasil, o posicionamento da diplomacia brasileira em relação à guerra da Turquia, etc. Isso já teve um processo de afastamento. O segundo processo de afastamento mais intenso foi durante o governo Dilma, que teve, então, um processo teve a questão da espionagem, né, que eu não sei se vocês devem lembrar, mas também uma desconfiança dos Estados Unidos, e isso era nítido na época, era discutido na época, sobre a aproximação do Brasil em relação aos regimes como Cuba, a regimes como Venezuela, e isso tinha, até porque a Venezuela, ela há muito tempo ela tem sido, vamos dizer, o protagonista das relações bilaterais, das relações entre Estados Unidos e América Latina. A gente pensa que o Brasil é big deal, o Brasil... Não se trata disso. O problema dos Estados Unidos em relação à América Latina é Venezuela, o foco vai ser Venezuela.
ambos, tanto o Trump quanto o Biden, tinham falado que era a Venezuela, que era a questão da Venezuela, inclusive isso beneficiava eles eleitoralmente, porque existe um grupo de eleitores venezuelanos, e isso, inclusive, explica por que alguns eleitores venezuelanos até mesmo apoiaram o Trump na Flórida, e isso foi um apoio importante para ele. Então, nós temos uma prioridade da relação entre Estados Unidos e América Latina com a Venezuela, e o Brasil nesses fluxos de que houve um afastamento, e isso é pouco falado, não entendo as pessoas não falarem disso, houve um afastamento das relações americanas, porque lembram muito do Lula é o cara, por conta, enfim, das relações com o Obama, mas esquece que já no governo Lula, ainda no governo Lula, existe um processo de separação que é intensificado no governo Dilma, tá? E o que é interessante? O Trump e o Bolsonaro, por conta exatamente de uma... eu acho difícil olhar essas estruturas assim muito, muito macro, né? Eu sou uma individualista metodológica, mas, de certa forma, por uma tendência desses líderes que reagem à política do politicamente correto, que são, enfim, tem um perfil específico, um perfil de sem papas na língua, enfim, Bolsonaro, de certa forma, corresponde a essa onda, e às vezes a gente esquece no Brasil que realmente as ondas presidenciais, elas correspondem às ondas presidenciais americanas. Se a gente tiver Fernando Henrique Cardoso, olhar o perfil de Fernando Henrique Cardoso e Bill Clinton, eles são muito próximos, eles tinham agendas muito parecidas. Se a gente olhar, de certa forma, para certas agendas do governo do PT e certas agendas também identitárias do governo Obama, a gente vê alguma participação, apesar desse processo de afastamento, né? A gente vê uma participação, não, a gente vê relações. Então, o Obama elogiava bastante o Lula como líder progressista, era uma época progressista, e, de certa forma, o Trump representa uma certa reação a essa emergência progressista, e o Bolsonaro também, né? Em termos internos, o Bolsonaro também. Então, o que eu acho de positivo do governo Trump, o que eu achei de positivo do governo Trump, o que eu achei de positivo no caso do governo, o que eu acho positivo no governo Bolsonaro é essa aproximação a princípio, é pior, né? Essa aproximação, essa tentativa de aproximação com os Estados Unidos. Mas lembrando, apesar de um afastamento comercial durante o governo Dilma, as relações comerciais elas se manteram constantes, tá? A gente tem mais ou menos... e a gente tem também um processo de intensificação das relações comerciais ainda no governo Lula, quando a economia estava, enfim, antes de 2008, inclusive, que é a crise de 2008. E agora, essas relações, apesar de relações próximas, tiveram contatos próximos, tiveram símbolos próximos, símbolos importantes, de, por exemplo, convidar o Bolsonaro para uma reunião lá nos Estados Unidos, teve toda aquela reunião que envolveu o Moro, que envolveu o Paulo Guedes, que envolveu o Bolsonaro, também com o governo. Apesar de todas essas transformações, existia várias resistências em termos de interesses econômicos, existiam também uma certa superioridade dos Estados Unidos em relação a exatamente essa aliança com o Brasil. Então, assim, nunca ficou muito claro o que realmente iria ser feito. O que dá para ver que muda muito entre o governo Dilma e o governo Bolsonaro exatamente essas aproximações, os atores dos quais se aproximam, a narrativa também do governo. No caso, eu acho interessante porque os analistas, eles em geral, eles dizem que o governo Bolsonaro e a política externa do Ernesto é uma política ideologizada, e eu não discordo, ela é ideologizada, ela tem ali uma narrativa ideológica, né? Também uma proposta discursiva do porquê, então, se aproximar dos Estados Unidos, que não é meramente de interesses instrumentais, nacionais e econômicos, de maximização de ganhos e minimização de perdas, mas como se a política lulista ou a política gilmista não fosse ideológica. Então, a gente tem inclusive já fiz a revisão bibliográfica sobre isso, a gente tem durante o governo Dilma uma justificativa ideológica do porquê que a Dilma estava se aproximando de Cuba, se aproximando de Venezuela, se aproximando dos países do Sul. E isso por conta exatamente de uma teoria pós-colonial que entende, então,
de uma certa violência epistêmica dos colonizadores com os colonizados e, por isso, uma tentativa de independência num mundo pós-colonial, mas ainda violento, desses atores que agora vão se autofinanciar, vai ter um financiamento sul-sul. Então, a gente tem vários programas, inclusive de transferência tecnológica, vários não, a gente tem umas tentativas de programas de transferência tecnológica entre Brasil e Moçambique, entre Brasil e Angola, coisas que, enfim, não se desenrolaram exatamente, mas tem proposta ideológica. Então, assim, como se assim, antes não era ideológico, agora é ideológico. Antes era racional e técnico, agora é ideológico e simplesmente ideológico de interesses econômicos. Não. Na verdade, a gente sempre tem uma perspectiva ideológica mais ou menos intensa e nós temos, no caso, uma diferença, sim, pontual, ideológica entre o Ernesto e entre a política lulista, que foi extremamente ideológica. Então, a gente tem que lembrar bastante disso. Tanto que a aproximação desses atores, ela aconteceu por narrativa ideológica. Então, isso precisa ser lembrado. Mas eu acho que o grande ganho do governo Trump e do governo Bolsonaro é exatamente, talvez, essa aproximação que eu não acho exatamente que apesar de hoje ter saído a notícia de que o Putin elogiou o Bolsonaro, chamou ele de um exemplo de masculinidade, etc. Teve toda essa... Apesar disso, eu não acho que... teve especulação de que o Biden iria ser pontualmente crítico ao governo Bolsonaro por conta das agendas militares. Eu duvido. Não só porque o Brasil não é prioridade, mas também porque o Biden, ele é um político experiente, ele foi, enfim, ele conhece a América Latina, duvido que ele vai causar esse problema, não tem nada a ganhar com isso. E no caso, as relações comerciais, as relações que estavam se desenvolvendo, elas não ficaram tão concretas a ponto de ter exatamente uma perda. Eu acho que o grande ganho é exatamente a gente ter parado de financiar, e isso eu tenho também dados, tenho um relatório sobre o quanto a gente financiou certos governos aí questionáveis durante o governo Dilma, né? O quanto se usou o BNDES, no caso, para transferências desse dinheiro público e enriquecimento de certas empresas, né? Então, eu acho que o grande ganho é esse. Se vai exatamente se consolidar uma relação muito próxima entre Brasil e Estados Unidos, eu não acho que isso seja o caso. Agora está um pouco incerto por conta de hoje o posicionamento do Putin em relação ao Bolsonaro. Será que o Brasil vai se aproximar da Rússia? Não sei, pode ser que sim. O presidente é um tanto imprevisível. Mas o tom foi positivo. O tom da sua resposta anima um pouco. Pois é, eu não sei, né? No caso, eu acho assim, apesar de todas as narrativas políticas que hoje são muito intensas, hoje o que a gente pode observar, né? Como um fato concreto? O que um político faz e o que o político fala, a gente não sabe exatamente qual é a intenção e a gente não sabe exatamente se ele vai cumprir aquilo que ele falou. Eu acho que os discursos é um objeto de análise, mas é um objeto de análise que precisa ser... A gente precisa dar um certo ceticismo epistemológico, um ceticismo metodológico em relação aos discursos e entender os limites do discurso, né? Porque o que se fala não é exatamente o que se faz. E a gente vive numa época em que exatamente o que se observa é o que se fala e não se observa o que se faz. Exemplo, existe toda uma política antiambientalista do governo PT, que era concreta, né? Não só de expansão da soja, não que eu seja exatamente contra o agronegócio, não é isso, mas que ela é concreta. Também uma diminuição consistente das nomeações de terras indígenas, demarcações de terras indígenas. Teve por exemplo, Isabela Teixeira como ministra do Meio Ambiente, não foi exatamente uma grande ambientalista. A gente tem vários, a gente tem também o Código Florestal. Mas a narrativa qual era? A narrativa era exatamente de um governo progressista. Hoje a gente tem exatamente uma narrativa antiambientalista, que é uma realidade, é um fato, mas é preciso olhar para o que se faz, não exatamente só para o que se fala. E parece que, enfim, a gente tomou uma perspectiva
a gente começou uma era antiambientalista a partir do governo Bolsonaro, sendo que, na verdade, as práticas elas são muito próximas, muito parecidas desde o governo Lula, o segundo governo Lula, governo Dilma, e isso, inclusive, é pontuado na saída da Marina Silva do Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, críticas possíveis ao governo Bolsonaro podem ser feitas, só que eu acho que tem muita confusão sobre o que, de fato, observar. Se observa se a narrativa política e toma a narrativa política como um fato concreto, ou se observa os fatos concretos. Exemplo, Bolsonaro é um eminente problema para a democracia, né? Um eminente risco para a democracia. Mas o que a gente tem de fato? A gente tem um governo, na verdade, legislativo, a gente tem, na verdade, um poder legislativo que se amplia durante o governo Bolsonaro, né? Então, exatamente por conta de fraqueza do próprio governo, por conta exatamente de dificuldades de governança do próprio governo. Não houve um certo sistema de presidencialismo de coalizão típico do Brasil quando o governo Bolsonaro foi eleito, né, na distribuição dos aliados. A gente tem toda uma dificuldade de governança, de governabilidade do governo Bolsonaro durante os 2 primeiros anos, que agora, enfim, a gente está na expectativa de que isso se transforme. E por isso um fortalecimento do legislativo. Então, assim, fortalecimento do legislativo, em tese, significa exatamente fortalecimento da democracia, né? Então, porque é o poder mais importante da democracia. Então, eu acho que a gente vive exatamente num momento com muita dificuldade de separar alhos de bugalhos, assim. Separar disso, até porque é fácil governar pelo Twitter, né? É fácil colocar uma frase ali no Twitter e a gente, então, eu não sei, eu sou mais de olhar exatamente porque se faz, e por isso que, quanto ao Biden, apesar dos discursos progressistas e tudo mais, vamos olhar para o que ele faz. Né? Essa pauta progressista, ela tem interesse eleitoral, né? Acima de tudo, tem interesse eleitoral. Claro que envolve também valores, envolve sentimentos morais, com certeza, mas, acima de tudo, tanto a pauta progressista quanto a antiprogressista tem exatamente interesses eleitorais sempre, né? Então, eu tenho muito dessa influência de teoria da escolha pública, de que, bom, os indivíduos são indivíduos interessados e eles vão maximizar ganhos e minimizar perdas. De certa forma, essa ideia de um Estado moral, de um político, de um burocrata que tem uma moralidade acima do setor, não, isso para mim não pega. A gente já está aí com 6 ou 7 minutos faltando para a nossa gravação cortar. Então, eu vou tentar pular para uma última questão, focar, como você já focou, na questão da Venezuela. E a gente pode imaginar até onde é possível que o governo dos Estados Unidos, sob a gestão de Joe Biden, vá em relação à questão da Venezuela. Então, é interessante essa pergunta, porque peguei alguns dados na época ali das eleições em que houve uma narrativa de que então o Biden seria comunista, seria socialista. Essas palavras estão voltando no vocabulário, né, das disputas políticas. Aqui nunca saiu, mas lá, né, enfim, se tornando uma palavra constante, né? E então teve ali a posição de um grupo de venezuelanos na Flórida, principalmente. Teve o MAGA Venezuela, MAGA Trump, que foi, enfim, um grupo organizado exatamente de latinos a favor de Trump. Mas existe também inclusive, a gente detectou durante a nossa pesquisa grupos de empresários venezuelanos que estão lá refugiados nos Estados Unidos, financiando as duas campanhas exatamente para garantir que se tenha uma ação anti-Maduro, uma ação anti-Venezuela. Então, a gente tem exatamente esse fato concreto, que é um interesse de um grupo venezuelano, que os Estados Unidos agem em relação à Venezuela. Eu não sei dizer exatamente o que vai acontecer, mas acredito que se tem até uma posição. Que tá, sinceramente, eu não sei. Apesar do discurso de Biden ser um discurso, inclusive, de maior agressividade em relação à Venezuela, e isso foi o discurso eleitoral, se tem toda a pauta progressista.
Então, eu acho que a gente está numa época de muito mais incertezas do que de certezas exatamente do que esses políticos eles vão fazer. Mas o que eu posso ter certeza do que ele vai fazer, ele não vai fazer nada que não beneficie o próprio Estados Unidos, não vai fazer nada que não beneficie a sua própria reeleição, o seu próprio capital político. Ele não vai fazer nada contra o seu capital político. Ele não vai fazer nada em relação aos seus valores morais. E acho que até antes, a tua outra questão, tinha aí uma questão que eu me perdi relacionada a fatos morais, mas enfim, se tu quiser retomar isso, eu acho que teve uma questão que eu não respondi. Mas é isso, não vai fazer nada. Eu acho que você respondeu tudo. Eu não vai fazer nada por exatamente uma agenda boazinha. Ele vai fazer tudo que preservar o capital político dele. Então, se ele tiver que abrir mão de uma atuação na Venezuela por conta de questões internas dos Estados Unidos, isso vai acontecer. Então, apesar desses financiamentos serem fatos, né? Financiamentos de empresários e até de civis venezuelanos, exatamente nessa expectativa de que se tem uma posição mais dura em relação à Venezuela. Mas eu duvido. É possível imaginar que essa parcela do eleitorado do Biden está ligada a essa agenda progressista, essa agenda de uma esquerda mais blasé, mais chatinha, identitária, que por estética vai ser contra qualquer intromissão num país, numa ditadura comunista, qualquer que seja. Então é possível imaginar que isso influencie no caminho que ele vai seguir. Eu me lembro de você comentando numa live, se eu não me engano, com o nosso amigo Lucas Sampaio, você comentou a respeito da dificuldade que o Biden vai ter com esse eleitorado, que, na verdade, ele é um homem branco, né? Bem colocado na sociedade, ele vai contra todos os estereótipos que eles gostam de endeusar, de alimentar, mas ele foi eleito com o apoio dessa parcela, então ele vai ter dificuldade para acomodar os anseios dessa parcela do eleitorado dele. Eu acho que os anseios estão muito dispersos. Eles sempre são dispersos numa democracia dispersa. Na democracia a gente tem vários grupos de interesse atuando e isso é o papel da democracia, isso faz uma democracia. Mas hoje nós temos mais do que isso. Eu acho que é uma difusão não só de interesses concretos, é uma difusão sobre exatamente o que se quer. Então, por exemplo, esse eleitorado identitário, ele quer coisas, às vezes, que são impossíveis de cumprir na realidade. Então, aí que eu acho que é a dificuldade exatamente dos cientistas detectarem do que vai ser feito, exatamente porque depende muito das circunstâncias, dependem muito de como esses sujeitos eles estão interpretando esse papel desse eleitorado. E a gente tem isso não só no campo da esquerda, a gente tem isso no campo da direita. Se a gente for olhar para o governo Bolsonaro, ele passa pelas mesmas coisas. A gente tem exatamente um nicho eleitoral em que parece às vezes que ele acena para esse nicho eleitoral, mas parece às vezes que ele está agindo da maneira típica da política, que se espera inclusive dele, né? Eu, pelo menos, né, espero que políticos ajam como políticos, porque aí as minhas previsões elas vão fazer sentido, que é bom os interesses da preservação do próprio governo, os interesses da própria preservação da agenda do governo seja estabelecida através das relações políticas, mas nem sempre isso acontece. A gente fica também se questionando sobre as ações do Bolsonaro, de não compreendê-las. E acho que, inclusive, isso não vai ser exatamente uma característica do Biden como pessoa, mas acho que é uma característica dos tempos. Né? Como agradar a agenda identitária, e a agenda identitária não só progressista, a agenda identitária antiprogressista também, porque é de identidade, é de contemplação personalista, de como esse líder pode, então, agir e falar e se comportar de acordo com os meus interesses individuais, ou a minha moralidade, sem me ofender, sem ferir minha fé, etc. Marisa, eu quero agradecer imensamente, foi uma honra recebê-la aqui. Espero que a gente possa conversar mais vezes em encontros como esse. Se você quiser rapidinho fazer uma despedida, fique à vontade. Quero agradecer aqui. Teve algumas perguntas que eu não consegui responder aqui sobre o complacente com os problemas da Venezuela. Não exatamente, viu, Bruno? Mas, enfim, alguns progressistas vão ser. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação e até mais. Obrigado a todos que nos acompanharam. Amanhã estaremos de volta aqui também às 8 horas da manhã com o nosso querido amigo professor Ricardo Vélez Rodrigues, que vai falar conosco sobre o populismo na América Latina. Uma boa noite, um grande abraço a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Até mais.